Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Raned, eu e o Antônio fizemos uma apresentação hoje da análise da compressão uniaxial do limestone, focando em como propriedades físicas e mecânicas permitem prever a resistência do calcário, usando o aprendizado de máquina. Nossa apresentação vai cobrir a exploração inicial dos dados, a redução da dimensionalidade e os resultados comparativos dos modelos de regressão e classificação. Vamos destacar também a influência de uma variável-chave. Nesse trabalho, a gente teve como objetivo estimar a resistência à compressão uniaxial de amostras de rochas calcárias, utilizando propriedades físicas que são medidas antes do ensaio destrutivo. A ideia é que a gente, conhecendo esses parâmetros simples, como a densidade, a porosidade, o teor de água, seja possível prever a resistência da rocha com boa precisão, evitando ou reduzindo a necessidade de ensaios laboratoriais demorados e que são custosos. As variáveis principais estão divididas em dois grupos. As de entrada, que são obtidas de forma rápida e indireta, como a densidade, a porosidade e o teor de água, e a variável-alvo, que é a própria UCS, medida no laboratório. Por fim, o propósito é avaliar se essas propriedades físicas conseguem representar bem o comportamento mecânico da rocha. E com isso, a ideia é a gente construir modelos que possam ser usados em campo para estimar a resistência de compressão uniaxial. O próximo passo é explorar o conjunto de dados e analisar a distribuição das variáveis, algumas possíveis outliers e correlações físicas entre elas. Os dados utilizados do estudo vêm do conjunto Limestone UCS Dataset, disponível publicamente na plataforma Kaggle. Ela reúne resultados de 120 amostras de calcário coletadas e testadas em laboratórios da região de Maraguer, no Irã. E para cada amostra foram registradas variáveis físicas e mecânicas, como densidade, porosidade, teor de umidade, o módulo de elasticidade, índice de carga pontual e a própria resistência à compressão uniaxial. Um ponto positivo é que não há valores ausentes, o que facilitou a nossa análise e evitou a necessidade de técnicas como imputação. E nesse slide, a ideia é destacar que se trata de um banco de dados bem estruturado e completo, adequado tanto para análise exploratória, quanto para nossa modelagem estatística e o machine learning, que é o aprendizado de máquina. E visualmente, podemos representar esse conjunto com uma tabela resumo, mostrando média, desvio padrão e faixa de variação das variáveis, ou com gráfico de barra ou boxplot que ajudou a identificar o comportamento geral dos dados. E aí, com essa visão geral do conjunto de dados, o próximo passo foi realizar a análise exploratória, observando distribuições de outliers e padrões iniciais entre as variáveis, Aí, nessa etapa, o objetivo foi compreender o comportamento e a dispersão das variáveis físicas, antes de aplicar qualquer modelo de predição. E aí, aqui no canto superior direito, a gente tem um boxplot padronizado, o Z-score, que mostra como cada variável se distribui em torno da média. A gente pode observar que a densidade é bastante homogênea, concentrada em torno de 2,7 gramas por centímetros ao cubo, o que é típico para calcários. Já as variáveis de porosidade e teor de água, que no caso é a umidade, elas têm uma maior variabilidade e pode sugerir que podem exercer influência significativa sobre a resistência à compressão. E aí, nesse gráfico embaixo, a gente tem o histograma da porosidade, que mostra uma distribuição ampla e multimodal. Minha imagem está ocupando um pouco dessa parte do gráfico, mas, enfim. E a gente vê que tem vários picos, dá para ver, e indicando a presença de diferentes tipos de amostras no conjunto. E também realizamos uma verificação de outliers com o método Elliptic Envelope. Identificamos que menos de 10% das amostras podem ser consideradas atípicas, o que é um resultado muito bom para dados experimentais. Em resumo, os dados estão limpos, consistentes e fisicamente coerentes, o que nos permite avançar para análise de correlação e modelagem com segurança. E aí, com essa base validada, a gente passa então para a análise de correlação entre as variáveis para entender quais delas realmente explicam a variação da UCS, o grau de compactação e o teor de água.
que pode enfraquecer o material. E esses resultados confirmam que o CS pode ser parcialmente explicado por variáveis físicas acessíveis antes do ensaio, o que motiva a aplicação dos modelos de regressão que vamos ver a seguir com o Antônio. Nesta etapa, aplicamos a análise de componentes principais, PCA, um método estatístico usado para reduzir a dimensionalidade dos dados, mantendo a maior parte da informação. O objetivo aqui foi entender como as variáveis físicas se combinam e quais delas são mais relevantes para explicar a variabilidade entre as amostras. No gráfico à direita, vemos o script plot, que mostra a variância explicada acumulada pelas componentes principais. As três primeiras componentes, PC1, PC2 e PC3, explicam praticamente 100% da variância, sendo que PC1 e PC2 já representam cerca de 85%, permitindo uma boa visualização bidimensional. Na tabela abaixo, observamos os loadings que indicam quanto cada variável contribui, né, para cada componente. As maiores contribuições aparecem em porosity e density, porosidade e densidade, o que mostra que essas são as variáveis que mais diferenciam as amostras no espaço multivariado. O water content também aparece com influência relevante em PC2, representando uma variação secundária ligada à umidade. Em resumo, o PCA confirma que as propriedades físicas básicas, porosidade, densidade e teor de água, explicam quase toda a variação do conjunto, justificando seu uso nos modelos de predição que vêm a seguir. Nesta etapa, aplicamos diferentes modelos de regressão supervisionada para prever a resistência à compressão uniaxial, o CS, né? A partir de variáveis físicas, densidade, porosidade e teor de água, medidas antes do ensaio do laboratório. Foram testados 4 algoritmos: regressão linear, SVR com kernel RBF e Random Forest e XGBoost. O modelo linear apresentou o melhor desempenho, com R² de 0,89 e erro médio de cerca de 4,6 megapascal, o que indica uma excelente capacidade preditiva, considerando o pequeno número de amostras. Os modelos não lineares, Random Forest e XGBoost, também tiveram bom desempenho, mas ligeiramente inferior, sugerindo que a relação entre as variáveis é predominantemente linear. Já o SVR-RBF apresentou desempenho mais baixo, com R² próximo a 0,42, possivelmente por sensibilidade ao pequeno volume de dados e à parametrização padrão. No gráfico de dispersão, é possível ver que as previsões seguem bem a tendência da linha de 1 para 1, e os resíduos distribuem-se de forma simétrica, em torno do zero, indicando que o modelo não apresenta viés sistemático. Assim, a regressão linear mostrou-se a abordagem mais eficiente e fisicamente coerente para estimar a resistência de calcários a partir de suas propriedades físicas. Essa análise mostra que é possível prever razoavelmente bem a resistência de calcários a partir de propriedades físicas simples, o que reduz tempo e custo de ensaios laboratoriais. Depois da etapa de regressão do CS, fizemos uma segunda análise com foco em classificação das amostras, conforme as faixas de resistência da ISRM. Aqui, nós criamos duas classes derivadas, medium e high, de acordo com os intervalos de UCS definidos pela ISRM. Como o número de amostras da classe medium era pequeno, utilizamos o método Smooth apenas no treino, né? Para balancear o conjunto de dados e evitar viés do modelo. O melhor desempenho foi obtido com Random Forest,
que apresentou uma acurácia média de 0,97 e F1 ponderado também de 0,97, mostrando excelente capacidade de separação entre as classes. O gráfico mostra a comparação dos resultados médios de 5-fold cross-validation, considerando o cenário sem a variável Elastic Modulus GPA, ou seja, sem o módulo de elasticidade. Mesmo sem essa entrada mecânica, o modelo manteve bons índices, né, de accuracy de 0,78 e F1 de 0,82, o que confirma que as variáveis puramente físicas ainda carregam informações suficientes para distinguir as faixas de resistência. Já a matriz de confusão evidencia que quase todas as amostras da classe High foram corretamente classificadas, e as de classe Medium, embora poucas, também foram bem identificadas. A tabela abaixo resume a comparação entre os modelos de Random Forest, que teve um melhor desempenho geral, seguido pelo SVC, RBF e pelos métodos lineares. Em resumo, a classificação mostra que é possível prever corretamente as faixas de resistência usando apenas variáveis físicas, com um desempenho excelente e sem depender de propriedades mecânicas medidas em laboratório. Encerrando a apresentação, os resultados mostraram que variáveis físicas simples, medidas antes do ensaio de compressão uniaxial, já são capazes de explicar a maior parte da variabilidade e da resistência do calcário. A regressão linear se destacou como um modelo mais eficiente, com um R quadrado em torno de 0,89 e o erro médio de cerca de 4,6 megapascal, o que mostra que existe uma relação essencialmente linear entre as variáveis físicas de densidade, porosidade e teor de água aos resultados de UCS. Na sequência, a classificação de ISRM também apresentou excelente desempenho, com a acurácia de 0,97, reforçando o potencial prático dos modelos para prever faixas de resistência sem a necessidade de medições mecânicas adicionais. Observou-se ainda que variáveis como modularidade e o índice de carga pontual, embora importantes fisicamente, podem ser mantidas como referência pós-ensaio, sem prejudicar o poder preditivo do modelo. Como próximos passos, o objetivo é ampliar a base de dados, incluir outros tipos de rocha, como arenito e basalto, e testar modelos híbridos de redes neurais leves, avaliando também explicabilidade com ferramentas como SHAPE. Em resumo, este estudo mostra que é possível prever a resistência do calcário com boa previsão, a partir de apenas de variáveis físicas, o que abre um caminho para aplicações práticas em projetos geotécnicos e otimização em ensaios laboratoriais.